Fala, torcedor, trazendo aqui a análise dos comentaristas do pessoal do Band Esportes sobre a novela Pedro no Flamengo. Como é que vai ficar, qual o futuro do jogador dentro do clube. Também trazendo os bastidores. Vamos reagir aqui ao pessoal do Band Esportes e também o pessoal da UOL Esportes, tá? Vamos começar aqui. Os números são honestos, antes eram o quê? Desonesto. O Felipe optou por resgatar o Matheus Gonçalves, que estava em negociação com o Cruzeiro do Sub-20, do que incluir o Pedro na lista de relacionados. Ele não joga na Europa, em lugar nenhum, nem em time médio, não vai, né? Idade. A Europa não vai. A idade também tem 28 anos. Duas de cruzados, né? Tem problemas de joelho. E olha que é um jogador que, como a gente falou um pouco mais cedo em outro lugar hoje mais cedo, o cara que entrega 30 gols por ano. Pouca gente faz isso. Então, também o mercado dele é muito restrito. É o mundo árabe, ou a China, que não contrata mais ninguém. É isso. Ou então ele fica lá. Por isso que eu acho que ele vai acabar voltando a treinar e com chance. A situação do Pedro no Flamengo é muito complicada. Ou ele volta a treinar, ou em questão vai sair do clube, mas sendo para fora. O Flamengo não vai vender o Pedro para nenhum time brasileiro. Vamos reagir também o pessoal do UOL Esportes falando sobre esse assunto. Reconciliação é difícil a gente enxergar isso, porque quem poderia ser esse ponto de equilíbrio entre as duas partes, comissão técnica e jogador? Vai fazer essa mediação. O Boto. Só que o Boto é o cara que fez o furacão explodir com a história do vazamento. Ele botou fogo. Botou fogo geral. A gente sempre precisa amigos para fazer as piadelas. O BAP poderia ser isso, mas o BAP é o presidente, ele tem que cuidar de outras coisas, ele tem que estar olhando o clube de cima para baixo, no sentido de ser mesmo um mandatário. Então, assim, quem olha o departamento de futebol, quem cuida do departamento de futebol, quem é responsável por gerir essas crises dentro do vestiário é o diretor Boto, o diretor esportivo. Mas aí fica difícil imaginar um Boto chegando assim, ó, vem cá, Pedro, então nada, nem, pô, tô pé da vida com você, nem, pô. Então fica muito difícil, né, Igor? É engraçado que o Felipe foi o bombeiro inicial nessa situação toda, né? Dada a questão relativa à mensagem, ao vazamento da mensagem, a questão dos 15 milhões, o Felipe chamou o Pedro para conversar, juntou com os outros capitães e disse, olha, eu conto com você e tal. Então teve um movimento inicial do treinador naquela ocasião, acabar sendo intermediário entre as duas partes e insatisfeitas, né? Vamos dizer assim, né? Então praticamente o jogador ligou foda-se, né? Porque o treinador chama ele para conversar, diz em questão que o cara tem um espaço ali, e o cara depois liga o foda-se, né? Parte do funcionário, suposto misterioso funcionário aí da diretoria de futebol, mas com sotaque português, então a lista de suspeitos fica restringidíssima aí, né? Mas o Felipe já fez esse trabalho de fazer a mediação. E aí não durou uma semana o efeito dessa mediação, porque o Pedro não treinou direito, e aí o Felipe espinafrou tudo, citou os dados do GPS e tudo que a gente viu na coletiva. Então, o Pedro está sem escudo dentro do clube nesse momento. Não tem quem apareça para comprar o barulho dele. E acho que o sentimento inicial é que os jogadores também não foram para o lado do Pedro nessa situação toda. Não compraram tanto assim o barulho dele. Conversaram com ele lá, tal, beleza, valeu, e a vida seguiu. E está cada um aí cumprindo o seu papel, servindo ao treinador, ao chefe Felipe Luiz. E não tem um motim no Flamengo hoje, uma greve em defesa do Pedro, vamos dizer assim, num caso mais extremo. Então o Pedro está bem isolado nesse contexto, tentando aí apresentar os seus argumentos, mas é difícil imaginar que haja algum tipo de mudança na polarização entre jogadores, Felipe e Boto, considerando a situação do Pedro hoje. Esse é um ponto importante, né? Porque ele está isolado, sem uma base aliada nesse momento. E se o Felipe usou as palavras fortes que usou na coletiva, é porque ele também tinha um respaldo por trás, né? Ele não falou aquilo apenas da cabeça dele. Então tinha um respaldo tanto da diretoria quanto do grupo. Tanto que ele fala que o Pedro deveria pedir desculpas para a equipe, né? Então o que eu acho, tá? Acho que em questão se tava esse clima com a diretoria. Pedro não estava dando conta em questão dos treinos.
a equipe chegou na cobrança pro treinador, olha, a gente não acha correto isso, ou até o próprio Filipe Luís, né, analisar isso e não achar correto os outros jogadores se matarem e ele daquela forma. Lembrando, no Flamengo não tem escalação por nome, tem por vontade. Então eu acho que o Pedro queria ser escalado por nome, mas não. Nem o Gabigol escalou o Felipe escalou o Gabigol por nome, sim, pela vontade. Lembra em questão aquela discussão no fim, chamando o Gabigol de moleque para ele se apresentar. Então havia cobrança. Então o Filipe Luís está mostrando que não são mais amigos, e sim que ele é o chefe. O Filipe Luís é o chefe do Pedro. Então Pedro tem que se colocar no lugar de jogador do Flamengo. Qual é a sua opinião a respeito do Pedro e essa novela em si do Flamengo? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Qualquer coisa relacionada ao Flamengo eu vou estar trazendo aqui pra gente discutir, e deixar o seu like também. Valeu!